Então, estamos aqui com meu amigo e economista Renan Iap. Ele vai contar um pouquinho para nós esse mercado de 2025, a questão dos financiamentos, dos juros. Qual que é a opinião dele aí com esse novo mercado esse ano aí? Alberto, obrigado pela oportunidade aqui, né? Sempre bom estar se conversando, né? A gente está trocando ideia, né? Então, assim, 2025 se desenha num cenário, assim, que a expectativa é de viés de alta da Selic. Então, o que acontece? Quando o governo faz isso, ele quer reter a economia, né? Então, a expectativa é de que tenham menos negócio. Só que eu vejo isso como oportunidade, sabe? Ou seja, às vezes a maioria das pessoas vê como uma recessão, né? Mas às vezes você tem uma oportunidade ali. Por quê? Hoje, se você pega a taxa média de juros de financiamento, se você pega Minha Casa Minha Vida, né? Ele tem uma taxa que ela é subsidiada, né? Então, assim, e por mais que aumente a Selic, ele não vai ter uma variação tão alta disso. E se você pega, por exemplo, imóvel até 350 mil, ali, que é o teto da Caixa e renda familiar até R$8.000, está pegando uma taxa em torno de 8% e 16% ao ano, que é uma taxa bem interessante hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, o próprio negócio que a gente fez junto aqui, né? A gente pega a Minha Casa, né? Minha Casa ali, né? Em questão de 5 anos, né? Considerando o valor que eu investi nela, né? O valor que eu paguei, né? Em 5 anos ela tem uma valorização de 90%. Ó, isso que é interessante, né? Pensar nessa questão de valorização, além que você ficou usando a casa por 5 anos, valorizou 80%? 90%. 90%? Se a gente pegar em 5 anos, né, seria o quê? Seria próximo de 14% ao ano de valorização, né? Então, assim, eu até estava conversando com o cliente, assim, os próprios negócios que ele comentou, ele sempre fala que o negócio imobiliário é o que trouxe mais retorno. Claro, ele não tem aquela liquidez, ou seja, você não consegue transformar o imóvel em espécie tão fácil. Porém, o que acontece? A rentabilidade dele sempre vai ser maior. Sim. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre rentabilidade e liquidez, né? E eles nunca andam juntos, né? Liquidez é o quê? A necessidade e dificuldade que você tem de transformar um ativo em espécie, né? Ou seja, você tem um carro lá, você precisa de dinheiro dele, você precisa vender ele, né? Você tem uma casa, precisa de dinheiro, você tem que vender ela, né? O que acontece? A casa é um pouco mais difícil você vender ela. Porém, é muito seguro, né? Só que é um investimento seguro, e o que acontece? Repara que a rentabilização dela é sempre maior do que a maioria. Ou seja, se você for ver aqui, nós estamos falando de Minha Casa Minha Vida, ali, né, que é de 8% e 16% ao ano. Só que a gente está falando de uma valorização de 14%, né? Isso, se você parar para analisar ali, é o quê? É uma diferença bem significativa. E nós não estamos falando de 7% de diferença, 8% de diferença. Nós estamos falando só da taxa de juros, fora a valorização do imóvel em si, né? Então, assim, ele dá um cenário hoje, assim, o que a gente recomenda bastante, né? Que você busca alguns imóveis, assim, principalmente nessa época do ano, onde a taxa ela vai permanecer, só que a expectativa da Selic ela aumenta de acordo com as reuniões do Banco Central, que é a cada 60, 45 dias, depende das reuniões, né? Mas, em média, são umas 8 reuniões por ano. Então, se a gente parar para analisar que esse ano existe um relatório da Focus, que é do Banco Central, que eles têm uma projeção que, de repente, a Selic termina até em 14% esse ano. E isso vai encarecer os juros, né? E para esse cliente, esse que está pensando em financiar esse ano, o que você diz? Você acha que está uma boa? O que você acha? Assim, quando eles aumentam a Selic, eles querem desacelerar a economia. Ou seja, quanto mais dinheiro tem no mercado, menos ele vai valer. Então, você que está pensando em ter o seu próprio negócio, assim, o que eu recomendo para você? Começar com imóveis, assim, compatíveis com a tua renda. Por exemplo, quando eu comprei minha casa, meu primeiro apartamento lá, eu tinha 22 anos, já tinha uma renda interessante, eu tinha um dinheiro guardado, né? Mas, às vezes, as pessoas não têm condição de conseguir guardar um dinheiro, principalmente nessa idade. O que é interessante? A Caixa, ele tem um financiamento ali, se você tem, por exemplo, uma renda até de R$4.000, por exemplo, familiar, já consegue financiar um imóvel ali na faixa dos seus 210, 220 mil, e é um imóvel interessante, por quê? Na Minha Casa Minha Vida. Pela Minha Casa Minha Vida, e a taxa já vai ser na faixa aí de 6%. O que é interessante? A Caixa tem uma opção de você financiar o terreno, se você quer construir, ou senão você pode pegar o imóvel pronto.
O imóvel pronto hoje, você é corretor, conhece bem o mercado, né? Você pega o imóvel ali que tem lá seus dois dormitórios, né? Às vezes 2 banheiros e tal, e você vai aumentando esse imóvel. E pode ser um apartamento na planta também. Um apartamento na planta é interessante. Você vai pagando a entrada no decorrer da construção, né? Essa é uma opção interessante, né, Alberto? Porque a construtora, ela te dá a opção de você parcelar essa entrada. E daí, no momento que ele te entrega a chave, você faz o financiamento. Então, você deixa engatilhado ali junto com o banco, as necessidades, documentação, tudo, né? O que é a recomendação? Você tem que ter um histórico interessante de registro da empresa. O que é interessante? Pelo menos ali de 2 a 3 anos de registro. Recomendável que você esteja numa empresa há um tempo interessante, ou seja, não é muito bom você ficar trocando muito de empresa, tá muito trocando muito de trabalho. Então, ou seja, se você tem um registro, por exemplo, lá de 3 anos numa mesma empresa, o banco já tem uma visão diferente. Sim. O que é interessante? Se você já tem 3 anos de trabalho dentro de uma empresa e nunca foi mandado embora, você tem o teu FGTS. Sim. E muitas pessoas esquecem desse dinheiro. Aí você tem o FGTS do teu cônjuge e o seu. E às vezes, com 3 anos de trabalho, você ter o cônjuge, é que você não vê financeiramente esse dinheiro agora. Sim. Mas quando você vê, você já tem lá os seus 20, 30 mil reais. E você usa na entrada. E você usa na entrada. Que é um dinheiro que você não pode usufruir no curto prazo. Mas a instituição financeira permite que você utilize ele como entrada. E você tem a opção também de pagar menos juros, né, do financiamento. Com certeza financia menos, né? Sim. Então, apesar de circunstâncias de mercado estar com viés de alta, né, às vezes você tem uma oportunidade, principalmente o quê? Na aquisição de um terreno, ou do imóvel. Não, de um imóvel pronto. Porque é onde quem está vendendo tem a necessidade de caixa, né, principalmente essa época do ano onde você tem faturamento menor. Na maioria das empresas que trabalham nesse setor, o faturamento no começo do ano é menor. Então, você tem uma oportunidade até de desconto com essas empresas, tudo, né? Além de fazer parcelamentos diretos com a construtora, como você mesmo falou, né? Mas, assim, se a gente vê o mercado de Guarapuava, tá bem aquecido, né, Alberto? Certo. Muito imóvel saindo, principalmente apartamentos, né? Por exemplo, você que tem aí de 20 a 23 anos, né? Uma recomendação que você tenha um apartamento, né? Assim como eu fiz, porque às vezes você vai estar trabalhando, fica lá muito pouco só à noite dentro do seu imóvel, né? Você tem um apartamento, você tem muito mais segurança, né? Você tem ali um conforto, né, melhor. E também, como você não fica dentro de casa, né? O imóvel a casa você vai ter que estar limpando ela, né? Ela suja a parte externa, né? Aí, seu apartamento você tem essa flexibilidade de você ter uma limpeza mais fácil também, né? Por você manter o teu imóvel, né? Até para a questão da valorização dele, né? Hoje temos muito mais apartamentos do que casas para vender, né? Principalmente na planta, né? Durante a obra, né? Que é um período bacana para quem não tem entrada ir pagando essa entrada durante a obra, né? E que nem a gente sempre fala, quem compra imóvel nunca perde. O imóvel sempre valoriza. Eu estou aqui no ramo faz mais de 10 anos e nunca vi ninguém perder dinheiro. Sempre valoriza. Valoriza. E alguns valorizam muitos, dependendo da região que você escolhe, né? Às vezes você compra um imóvel em determinado lugar, de repente vem uma empresa grande ali, fomenta e aquilo, né? Então, assim, imóvel nunca perde. É sempre um bom investimento para quem precisa para morar, para quem quer retorno de locação. Hoje em dia, o retorno de locação tá bacana, principalmente para apartamentos e estúdios. Nós aqui na imobiliária, a gente vendemos o ano passado muitos apartamentos de estúdio, e o pessoal que comprou está investindo ainda mais, porque gostou da rentabilidade que tem do estúdio, né, do apartamento, esse conceito novo aqui para nossa cidade, né? Em outras cidades já vem há muito tempo, mas em Guarapuava aí vem muito forte nos últimos tempos. Então o pessoal anda investindo bastante nessa questão imobiliária, até por causa da valorização, né? Você pega o apartamento na planta, depois de 2, 3 anos de pronto, um apartamento, né? Igual que dobra, né? O valor. Depende muito, né? O mercado, a gente começou a falar, a região começa a desenvolver durante esses 3 anos, o momento melhora ainda mais. Mas sempre tem uma valorização. Não, imóvel você nunca perde, né? E é interessante isso que você falou, Alberto, porque normalmente o investidor, o que acontece? Ele quer ter um retorno financeiro mensal. E é muito seguro. E ao mesmo tempo a própria rentabilidade. Rentabilidade, segurança do imóvel, né? O imóvel você ninguém vai tirar. Né? Você faz uma aplicação, ele pode dar um revés no mercado financeiro e você perder em ações. E o imóvel está ali, né? Está escriturado, está no teu nome. E o histórico de retorno dele tem sido muito bom.
Né? Que nem, por exemplo, assim, normalmente eles falam bastante o que é retorno em relação ao CDI, né? O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário, né? Então, para você que não conhece esse ciclo, normalmente é o quê? É o custo que um banco tem para emprestar dinheiro para o outro. É interessante falar isso, mas por incrível que pareça, falta dinheiro no banco, sabe? Então, assim, o banco nunca vai perder a oportunidade de fazer negócio, né? Ou seja, se ele não tem recurso para te prestar 100% da operação que você precisa, ele vai captar de outro banco, sabe? Banco Então, pegando de banco. o banco pega do banco. Então, o que acontece? Esse CDI é o balizador disso. Então, por exemplo, historicamente, a valorização dos imóveis sempre foi acima de 120% do CDI. Então, assim, a valorização dele já é relativamente maior do que a gente encontra no mercado, né? Fora o retorno que você pode só ter com a locação, né? Ou seja, você está tendo o retorno financeiro mensal da locação, mais o rendimento que é a valorização do imóvel. Além de outras coisas, você pode estar investindo nele, né? Que nem, por exemplo, às vezes você faz a instalação de um piso, alguma instalação ali que valoriza o seu imóvel, às vezes você coloca lá R$10.000, mas você valoriza o seu imóvel em 20, 30. E automaticamente quem está alocando esse imóvel vai usufruir desse benefício. E tem mais uma coisa assim, às vezes a pessoa quer, não, vamos supor no teu caso, você está hoje no teu terceiro imóvel, foi subindo, né? Apartamento, uma casa, agora um sobrado. Né? Isso é bacana porque assim, tudo os teus imóveis vai usando como parte de pagamento. Às vezes a pessoa fica pensando, não, eu quero comprar uma casa grande. Começa lá o apartamento. Do apartamento você pega, dá na casa, financia um pouco, ou junta um dinheiro e paga. Tem essa questão também. Você pagou lá o teu apartamento 200, depois quando foi vender já estava 280, tua casa pagou 280, quando foi vender já estava 600, e assim vai, né? Então as pessoas têm que ver por esse lado também, né? Que o imóvel, ele é vamos supor, você um degrau, você chegar lá naquilo que você quer, no teu sonho, né? Digamos assim, de uma casa grande, né? É que muitas pessoas têm esse conceito que é o quê? Eu tenho que vender minha casa, meu imóvel, para trocar de imóvel. E na maioria das vezes a gente vê que esse mercado, né, Alberto, você pode colocar teu imóvel como parte de pagamento. Claro, né, que você tem que ter paciência, tem que analisar o mercado, mas assim, a média que a gente vê é o quê? Normalmente as pessoas sempre querem crescer, né? Você pega, como você mesmo pegou o exemplo, né? Peguei um apartamento lá, daí você aumentei para uma casa, agora tem um sobrado ali, certo? E o que acontece? Muitas pessoas enxergam que você fazer negócios maiores, né, é mais difícil você conseguir em espécie, 100% da transação. Você vai entrar um imóvel no negócio. Certo. Então, as próprias pessoas que estão construindo esses imóveis de valores maiores, né, eles já têm consciência que em torno de 50% até 60% do negócio vai entrar um outro imóvel. Alguns não têm, mas alguns têm. Então, o trabalho do corretor é esse, é tentar encaixar que fique bom para os dois lados. E é uma moeda de pagamento. É uma moeda de pagamento. E às vezes a pessoa que... Se o imóvel for bom, que no teu caso, tem liquidez? Sim. Beleza. E até situações onde ele pega esse imóvel e ele loca o imóvel. Também. Ele loca o imóvel. Então, né, ele usa para um terreno, Sim. O outro, né? Ele pode fazer um outro negócio, né? Porque às vezes ele... Então o mercado gira. Ele sempre tem liquidez. Basta você saber fazer negócio. Basta você saber fazer negócio que você consegue ter aí bons rendimentos. Mas assim, Renan, para nós concluir nossa conversa, né? Esse ano aí, então você acha que para o cliente que quer começar 2025, quer comprar seu imóvel, no começo do ano é o melhor cenário? Essa época é uma época interessante. Por quê, né, Alberto? Se a gente tem um cenário de viés de alta de taxa, significa que haverão correções nas taxas de financiamentos, né? Claro, quem tem intenção de pegar um imóvel de até 350 mil, que é um imóvel interessante, não vai sofrer esse problema. Porém, o que acontece? Você pode negociar diretamente com as construtoras, com as pessoas que estão vendendo imóvel, porque essa é uma época de necessidade de caixa. Então, por isso as pessoas têm uma oportunidade disso. Então, começo de ano é uma época bem interessante você fazer a aquisição de um imóvel, né? E para você que está fazendo a aquisição do imóvel, né, se for o teu primeiro imóvel, você já tem desconto tanto no registro do imóvel, né, como também no financiamento. Então, aí o ITBI também já é reduzido, né? Quando é teu primeiro imóvel, é 0,5% em cima do valor, 0,5% total, quando é o primeiro imóvel, né? E daí no registro lá no cartório, você tem 50% de desconto no teu primeiro imóvel, né? Então, assim, é mais um benefício. É um benefício, é um incentivo, né? Principalmente para quem quer adquirir seu primeiro imóvel.
Então, essa é uma época bem interessante você estar aqui adquirindo teu imóvel, né? E assim, você garante assim, uma taxa de juros que seja condizente com o mercado, né? Agora, se você quer pegar imóveis de valores maiores, aí a recomendação é que você faça o quanto antes. Então, o negócio é correr. Então, quanto antes você conseguir fazer um negócio, melhor. Não, mas é isso aí, Renan. Agradeço a tua atenção, teu tempo aí. Eu sei que você é bem corrido, aí tem bastante cliente aí, cara, é importante. Né? Mas fica aberto e também um dia você poder voltar e explicar mais algumas coisas, questão até de outros assuntos da parte financeira, que o pessoal tem muita dúvida, né? Principalmente a questão de financiamento, né? Então, talvez outro dia a gente possa estar conversando novamente, explicar para o pessoal, né? Com certeza, né, Alberto? Questão de amortização, que eu acho que é interessante tratar esse assunto, né? Porque Amortização é muito importante. A amortização é interessante porque, às vezes a pessoa se assusta, nossa, mas eu vou financiar meu imóvel em 35 anos, né? É que assim, o banco ele tem que ter também assim, um resguardo, que é o quê? Se você financiar um imóvel num prazo muito curto, a tua parcela vai ficar muito alta, certo? Então, o que acontece? Ele aumenta o teu prazo de financiamento, mas o que acontece? Você não vai necessariamente pagar nesses 35 anos, né? A média de quitação do imóvel hoje é de 7 a 10 anos. Então, esse é um assunto aí para um próximo vídeo aí bacana, né? Porque daí vamos falar para o cliente que já tem o financiamento. Exatamente, né? A pessoa que já tem o financiamento e tem intenção de melhorar, de aumentar teu imóvel, né? Por exemplo, você adquiriu teu primeiro imóvel solteiro, de repente você está casado, daqui a pouco tá vindo filho para filho, né? Então você precisa um pouco mais de espaço. Então aí é uma opção aí pro pessoal também, tá? Então tá marcado aí na próxima conversa e a gente falar de amortização de juros. Beleza, Renan? Muito obrigado. Agradeço, bicho. Valeu.